Bom dia, meu nome é Alan e hoje nós vamos ver a segunda parte do assunto de eletrodinâmica referente à resistência elétrica. Então nós vamos ver a definição da segunda lei de Ohm. Então, a segunda lei de Ohm, ela vai quantificar o valor da resistência elétrica R de um condutor qualquer usando três parâmetros diferentes. O primeiro parâmetro é o comprimento que nós vamos representar pela letra L. O segundo parâmetro é a área da seção transversal, que nós vamos representar pela letra A maiúscula, e é correspondente, à espessura do condutor. E o terceiro parâmetro vai ser referente à resistividade do material, que nós vamos representar por essa letra grega, que ela parece um P, minúsculo, mas a gente chama ela de Rho. Vamos ver qual é a influência do comprimento em relação à resistência elétrica de um condutor. Okay? Então, considere essa figura onde eu tenho dois condutores de tamanhos diferentes, okay? Mas eles têm a mesma espessura, A, e eles são feitos do mesmo material. Okay? Então, note, gente, que o fio que ele tem maior comprimento, ele possui maior resistência elétrica. Okay? Então, isso aqui é análogo como se fosse um corredor. Okay? Qual é o corredor que é mais fácil de atravessar? Um corredor longo ou um corredor curto? O curto, ele é mais fácil de atravessar do que o longo. Okay? Então, se é mais difícil de atravessar o longo, então ele tem maior resistência. Okay? Então, quanto maior for o comprimento do condutor, maior vai ser a resistência elétrica daquele condutor. Então, o comprimento e a resistência, eles se comportam da seguinte maneira. À medida que eu aumento o valor do comprimento, o valor da resistência elétrica aumenta junto. Okay? E o contrário também é verdade. Okay? Então, quando eu abaixo o comprimento, eu diminuo o valor da resistência junto. Nós vamos ver agora a influência da espessura do condutor na resistência do mesmo. Okay? Então, nós vamos avaliar o segundo parâmetro, a área da seção transversal. Então, imagine aqui que eu tenho dois condutores de mesmo tamanho e feitos do mesmo material. Okay? Só que agora eles têm valores de espessura diferentes. Okay? Então, esse aqui é um pouquinho mais fino e esse aqui de baixo é um pouquinho mais grosso. Okay? Então, o que é que acontece aqui? Se você tem um corredor, okay? Um corredor mais fino e um corredor mais largo, qual é o mais fácil de passar? Okay? O mais fácil de passar vai ser o corredor mais largo. Então isso quer dizer o quê? Que à medida que eu aumento a espessura, certo, do condutor, a resistência ela vai dar uma diminuída. Okay? Então, quanto maior a área da seção transversal A, menor será a resistência elétrica R. Okay? Então, a área e a resistência elas vão se comportar como, entre si. Então, quando o valor da área aumenta, o valor da resistência cai. Okay? O terceiro parâmetro, que nós chamamos de resistividade, ele é representado por essa letra grega, Rho. Então, ela vai diferenciar qual é o material que é melhor condutor e qual é o material que é menos condutor. Okay? Então, esse terceiro parâmetro ele leva em consideração as características do material. Então, quanto maior a resistividade, quanto maior o valor da resistividade de um material, maior vai ser a resistência elétrica desse condutor. Okay? Então, a resistividade e a resistência, elas se comportam entre si da seguinte maneira. Quando eu aumento a resistividade, o valor da resistência aumenta junto. Okay? Então, nessa tabelinha aqui,
veja que eu tenho os valores que são menores na parte de cima e os valores maiores na parte de baixo. Okay? Então, se a gente seguir o sentido dessa seta que está aí em vermelho, comprida, do lado da tabela, ela vai dizer qual é o melhor condutor aí dessa tabela. Okay? Então, o melhor condutor dessa tabela é a prata, seguida do cobre, do alumínio, e assim por diante. Okay? Então, quanto menor a resistividade de um material, melhor condutor é ele. Okay? Então, note, gente, que o cobre, né, que é o material que nós usamos nos nossos fios elétricos, ele só está uma posição abaixo da prata. Okay? Então, a prata ela é melhor condutora, mas é pouca coisa melhor. E o cobre vem logo em seguida. Então, veja por isso que a gente não usa prata para fazer fio, né? Porque eles têm uma resistividade parecida e a prata é muito mais caro, né, do que o cobre. Nós podemos representar, segundo a lei de Ohm, matematicamente, usando aqueles três parâmetros que nós vimos anteriormente. Okay? Então, eu vou usar essa fórmula aí, né, onde R é a resistência, ρ é a resistividade, L é o comprimento do condutor e A é a espessura, né, a área da seção transversal daquele condutor. Então, no Sistema Internacional de Unidades, né, nós temos o comprimento medido em metro, a área medida em metro quadrado e a resistividade em ohm vezes metro. Então, qualquer conta que a gente for fazer, né, nós temos que primeiro verificar se esses três parâmetros estão nas unidades corretas do Sistema Internacional. Então, vamos fazer um exercício para vocês verem como é que vai aparecer o uso dessa segunda lei de Ohm nas questões. Então, a questão diz assim: um fio de cobre de 20 metros e com área de seção transversal de 10 a menos 5 metro quadrado é submetido a uma diferença de potencial que provoca no fio uma corrente de 3 amperes. Considerando a resistividade do cobre igual a 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro, calcule o valor da resistência elétrica desse fio. Então ele quer saber o valor da resistência elétrica. Okay? Então, eu vou usar a segunda lei de Ohm. Né? Então a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Okay? E vou pegar esses valores que foram dados aí na questão, okay? Que no caso aí são o 20 metros, que é o L, o 10 a menos 5, que é o A, né? A área da seção transversal, e o ρ, que é 1,7 vezes 10 a menos 8. Note, gente, que esse valor aqui, ó, o 3 amperes, ele se refere à corrente elétrica. Então, nós não vamos usar esse valor, ok? Por quê? Porque na definição da segunda lei de Ohm, não existe parâmetro para corrente elétrica, ok? Então, esse valor aqui, o 3 amperes, ele vai ser desconsiderado. Então, vou substituir esses valores na segunda lei de Ohm. Então, 1,7 vezes 10 a menos 8, vezes 20, dividido por 10 a menos 5. E agora eu vou fazer a conta, ok? Então, vou fazer a conta primeiro com os números que não são potência de 10, né? No caso, o 1,7 multiplicado por 20. Okay? E depois vou fazer a conta com as potências de 10, que no caso aí é uma divisão. Okay? Então, 1,7 vezes 20 dá 34. Okay? E essa divisão aí, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou manter a base, que é o 10, tá aqui. Vou fazer o expoente de cima, que é o menos 8, menos o expoente de baixo. Okay? Então, esse segundo menos que está aqui, ele acontece porque quando você faz uma divisão entre potências de 10, okay? Então você faz o expoente de cima menos o expoente de baixo.
Então, fazendo essa conta, gente, cuidado aí com o jogo de sinais, né? Esse segundo menos, parêntese, e o terceiro menos, então menos com menos é mais, né? Então a resistência vai ficar 34 vezes 10 a menos 3, né? No caso seria menos 8 mais 5, que dá menos 3. E colocando esse valor aí em notação científica, nós temos que a resistência é 3,4 vezes 10 a menos 2 ohm. Então essa é a resposta desse exercício. Bom, gente, então tem outro exercício na apostila, okay, semelhante, onde você vai pegar os valores que foram dados aí para vocês, substituir na segunda lei de Ohm e calcular para saber qual é o valor, né, que ele está pedindo. Então, esse exercício vai ficar como atividade para casa, okay? E bons estudos, e a gente se vê na próxima aula.